Então, eu vou dar uma boa noite aí oficial, né? É, e falar um pouquinho, já que vai ficar gravada, sobre a nossa aula de sábado, tá? A gente já até conversou aqui, mas depois para o pessoal que vai assistir a gravação, eu passei o formulário para ver aí o que o pessoal achava, e aí 60% da turma que respondeu, que não foram todos que responderam, mas eu vou considerar os que responderam, foram 60% que optaram em ter a aula presencial, tá? Aqui no campus. Então, a gente vai, num primeiro momento, eu vou focar bastante no tijolo ecológico, né? Vou trazer alguns conceitos da ciência dos materiais, é claro, mas vou focar bem no tijolo ecológico, tá? Então, o que é o tijolo ecológico, algumas aplicações aí, vou mostrar algumas aplicações, falar um pouquinho, né, dos pontos, das vantagens, as desvantagens, vou falar da legislação, tá? E aí depois a gente vai fazer o protótipo. Aí esse protótipo ele vai ficar secando, né, por 7 dias, a temperatura ambiente mesmo, né? E aí eu vou umedecendo durante a semana, que a gente tem que manter por um tempo a umidade, e depois na outra semana, que já é a nossa aula de novo, no dia primeiro, presencial, a gente vai fazer os testes de compressão e absorção de água, tá? Oi, Silvio, boa noite. Estava falando aqui sobre a nossa aula, tá? De sábado. Então, ela vai ser aqui no campus mesmo. Então, nós vamos fazer o tijolo protótipo aqui. Vou dar uma introdução sobre o tijolo ecológico, falar, né, um pouco sobre ele. E aí, nós vamos fazer o protótipo. Então, eu preciso que vocês tragam o material. E depois, na outra semana, nós vamos. Paulo, boa noite. Nós vamos fazer o teste, tá? Os testes. Oi, João. De absorção de Oi. água. Boa noite. E Hum, compressão, tá bom? Para a gente ver se está adequada aí a legislação. Então, vou trazer um pouquinho sobre a legislação também. Vocês já conseguiram separar o material? Falei com o Carrington. Ô Silvio, se você puder mandar uma mensagem, um e-mail para o Matheus, tá? O Matheus, nosso tutor, se eu não me engano, vai ter até uma reunião sobre estágio, não sei se é sobre estágio ou atividade complementar, mas ele está mais por dentro, tá? Para te ajudar com o estágio. E aí o Matheus, nosso tutor, não sei se você tem o e-mail dele, deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui, e aí não sei exatamente o que você precisa, mas acredito que ele vai conseguir te ajudar, tá? Sobre esse estágio. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Imagina. Deixa eu ver se está aparecendo. tá sim, professor. Obrigada. Deixa eu ver se tá ok. Tá aparecendo. Então, a nossa aula 5, tá? Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre propriedades, né? E aí é bom falar sobre o que é uma propriedade, né? A propriedade, ela sempre vai ser uma resposta a um estímulo que a gente vai dar. Então, nós temos alguns tipos, né, de propriedades, como, por exemplo, propriedade magnética, mecânica, é, elétrica, tá? E aí, essa propriedade ela vai ser mesmo a resposta a esse estímulo. Então, por exemplo, se eu der um estímulo magnético, eu vou ver qual que é a resposta que esse material vai me dar, e isso a gente chama de propriedade. Tá? Deixa eu alterar aqui. Então, como né, eu sempre coloco para vocês terem noção do nosso plano de aulas. Hoje é a nossa aula 5, do dia 21/3, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais, algumas propriedades dos metálicos e cerâmicos, tá? Metálicos a gente sabe que ele é muito utilizado, mesmo porque a gente tem aí mais de 60% de materiais que são metálicos, né?
Então, a tabela periódica eu já trouxe para vocês que ela é composta aí, a maioria são elementos metálicos, e por isso a gente consegue aí diversas ligas, né, e materiais metálicos, tá? Então, são muito utilizados aí na engenharia civil, e os cerâmicos também. Então, eu vou tratar essas duas classes, falar um pouquinho das propriedades das duas classes juntas hoje, e na próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades, né? Vamos continuar falando sobre propriedades, mas aí nós vamos falar sobre os poliméricos e os compósitos. Deixa eu mudar aqui. Então, hoje, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos conhecer um pouco sobre as diferentes propriedades exibidas pelos materiais metálicos, estudar as propriedades desses materiais, que eles são resistentes aí à corrosão, né? E aplicados a diferentes áreas. E também sobre os cerâmicos, nós vamos identificar as principais propriedades, compreender a versatilidade dessa classe, que vai desde a utilização como isolante elétrico, né, e térmico, até implante dentário, prótese. A gente pode utilizar eles, que eles têm propriedades aí para esses usos. Então, as propriedades, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais metálicos, tá? A propriedade química dos metais é a combinação dele, né, com outros elementos, tanto metálicos, para formar aí vários materiais, quanto a formarem ligas, tá? A gente tem um caráter eletropositivo desses metais, tá? Ou seja, o que é esse caráter eletropositivo? É a capacidade dele em formar cátions, tá? Então, é a facilidade que ele tem em perder elétrons e se transformar em um cátion. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem aí as eletronegatividades, né? Que é o que faz a formação de íons, tá? Então, a gente tem alguns elementos muito eletronegativos, que eles têm a capacidade de atrair elétrons, e a gente tem os elementos que são menos eletronegativos, que têm capacidade menor em atrair elétrons. Então, no caso dos metais, eles são esses, tá? Eles são esses que têm baixas eletronegatividades, então a tendência deles é de perder esse elétron. Então, a gente chama aí de baixa energia de ionização, tá? E aí, por conta de ser, né, de formar esses cátions, a gente tem aí uma formação de um grande número de ligas formadas aí entre esses elementos. As principais aplicações que a gente tem desses metais são as ligas de aço inoxidável, né? Que a gente combina o ferro, o níquel e o cromo. Os aços austeníticos, que são muito utilizados aí na construção civil para fins estruturais. E aí, nesses aços austeníticos, né, que é mais utilizado na construção civil, a gente tem a adição de níquel, tá? Que vai de 8% para mais, de 8 a mais, né? 8% para cima de níquel. E aí, esse tipo de aço, a gente tem grande resistência à corrosão, tá? Elevada tenacidade e boa soldabilidade. Isso é devido à estrutura dele, tá? A estrutura desse aço formado, depois nós vamos ver na próxima aula, não na próxima, né? Na outra, na aula 7, que esse aço austenítico, a gente tem a formação de uma estrutura CFC, tá? Que é a cúbica de face centrada. E esse tipo de estrutura, a gente tem planos de deslizamento e deformabilidade, tá? Por conta da estrutura. E isso é o que dá essas propriedades de tenacidade, soldabilidade. Aí nós temos os aços ferríticos, tá? Que são empregados em sistema de exaustão de gases e em motores de combustão. E os martensíticos, né? Que são utilizados na área de mineração e em instrumentos odontológicos. Esses tipos de aços, né? Nós vamos ver bem assim quando a gente for estudar quando eu formo esses aços, né? Então tem a quantidade, né, de níquel, tá? Que eu tenho na composição, mas nós vamos ver que também a temperatura interfere na formação desse tipo de aço. E aí, quando a gente for estudar o diagrama ferro-carbono, a gente vai conseguir ver bem quando a gente forma esses tipos aí de aço.
No caso desse aço austenítico, né, a gente costuma ter uma composição de 18% de cromo e também a porcentagem aí que eu falei para vocês de níquel, que vai de 8% para mais. Aí nós temos os metais que são considerados metais ferrosos, né? Que são aqueles em que a gente tem o principal constituinte, o ferro, enquanto os demais metais e ligas são denominados como metais ou ligas não ferrosas. Então, quando a gente tem o principal componente ferro, a gente considera eles metais ferrosos, e aí o elemento de liga para esse tipo de metal é o carbono, tá? E aí ele é classificado de acordo com a quantidade de carbono, esses metais ferrosos, e vão apresentar por conta disso, dessa porcentagem de carbono, propriedades diferentes, tá? Então, a gente sempre considera teor inferior ou superior a 2,14% para a gente poder classificar. Aí, pessoal, nós temos aí, quando a gente tem carbono inferior a 2,14%, a gente denomina ele de aço, tá? Quando a gente tem a quantidade de carbono acima de 2,14%, a gente chama ele de ferro fundido. Então, os aços, né, são ligas de ferro-carbono que vão ter outros elementos químicos também na composição. Então, como, por exemplo, posso ter cromo, níquel, molibdênio, tungstênio, tá? Entre outros. E as propriedades mecânicas são sensíveis a esse teor de carbono que eu tenho. Quanto maior a concentração de carbono, mais duro, tá? Não sei se vocês lembram sobre o que é a dureza, né? Mas seria a resistência do material ao risco de deformação quando ele é pressionado por outro material. Essa é a dureza. Diferente da ductilidade, né? Que seria o grau de deformação até o rompimento completo da estrutura. E aí a gente analisa isso pelo gráfico de tensão-deformação, tá? Então, quando a gente tem quanto maior a concentração de carbono, mais duro e menos dúctil vai ser esse aço, tá? Então, os aços, eles são classificados em aço com baixo, médio ou alto teor de carbono, e esse carbono, ele vai estar no interstício mesmo, não sei se vocês se lembram o que seria um interstício, mas seriam os espaços vazios entre esse ferro, tá? Então, esse carbono, ele fica nesse interstício. Os aços com baixo teor de carbono são os mais produzidos, tá? E eles apresentam baixa concentração de carbono. Então, seria aí menos de 0,25% em peso de carbono, que a gente tem nesse tipo de aço. E eles não respondem eficientemente a tratamentos térmicos para aumento da resistência mecânica. Mas a gente consegue fazer, né, esse aumento de resistência com trabalho a frio, tá? A microestrutura desse aço é basicamente composta por ferrita, o que deixa esse aço macio, frágil e com uma excelente ductilidade, tá? Combinado com uma elevada tenacidade, que é a capacidade desse material absorver energia e se deformar sem fraturar. Aí a gente tem o aço com médio teor de carbono, que seria aí de 0,25 a 0,6 em peso por cento, né, em peso de carbono. Eles são mais resistentes e menos dúcteis, comparados ao aço de baixo teor de carbono, e eles vão apresentar baixa temperabilidade, tá? Podem ser tratados termicamente, com sucesso, em seções muito finas, com elevada taxa de resfriamento. Então, essa temperabilidade é a capacidade de endurecer por transformação martensítica. Nós vamos ver essas transformações, como eu falei para vocês, no diagrama ferro-carbono, tá? Nas próximas aulas. E a adição de elementos de liga, né, como níquel, molibdênio, vai melhorar essa temperabilidade que a gente tem nesse tipo de aço. Aí a gente tem o aço com um elevado teor de carbono. A gente tem com carbono aí em peso a porcentagem acima de 0,6%. Eles são mais resistentes e duros, só que vão apresentar uma ductilidade muito limitada, tá? Quanto maior a porcentagem de carbono que a gente tem, mais duro ele é e menos dúctil.
Então, eles são tratáveis termicamente e utilizados principalmente em condições endurecidas, tá? A adição desses elementos de liga, como, por exemplo, o crômio, o vanádio, o molibdênio, eles vão reagir com o carbono, né? Produzindo aí os carbonetos, que são duros e resistentes ao desgaste. Aí nós temos o aço inoxidável. O aço inoxidável ele vai ser dividido em 3 classes: ferríticos, os martensíticos e os austeníticos. E a classificação é baseada na fase predominante da microestrutura. Então, a gente tem microestruturas, né? As estruturas, como eu falei para vocês, CFC, CCC, diferentes para cada um deles. E aí nós temos o ferro fundido, né? São ligas, como eu falei já, que a gente separa quando a gente tem inferior a 2,14% de carbono, ele é considerado um aço. Já acima de 2,14% em peso de carbono, ele é considerado um ferro fundido. Então, é esse caso aqui, quando a gente tem superior a 2,14%, né, em peso de carbono. Só que, na verdade, quando a gente tem, na prática mesmo, os ferros fundidos, eles vão apresentar aí de 3 a 4,5 em peso de carbono, por cento em peso de carbono. Então, na teoria, ele traz os acima de 2,14. Mas, na prática, a gente encontra os ferros fundidos de 3 a 4,5% em peso de carbono. As ligas com esse teor de carbono são facilmente fundidas em temperaturas inferiores à que a gente tem lá no aço, o que vai viabilizar a utilização na produção das peças fundidas, né? A cementita, que seria o ferro 3, Fe3, que é o ferro, né? 3 átomos de ferro e 1 de carbono. Ela é uma fase metastável, ela é dura e quebradiça e está presente aí nesses ferros fundidos que a gente tem. Os metais não ferrosos, eles vão ser fabricados com facilidade de forma econômica. Entre eles, a gente tem a liga de alumínio e cobre, metais não ferrosos, como eu falei lá atrás para vocês, a gente não tem ferro aí na composição. As ligas de alumínio são caracterizadas pela baixa densidade, alta condutividade térmica e elétrica e boa resistência à corrosão. E elas são caracterizadas por apresentarem boa resistência à corrosão em diferentes atmosferas. Assim como as de alumínio, né? A maioria dessas ligas são reforçadas por outro trabalho a frio ou método de solução sólida. Nós temos um outro tipo de metal aí não ferroso, que seria o latão, né? E o bronze, são exemplos aí de liga de cobre, onde a gente tem o latão, uma liga aí de cobre e zinco, já o bronze seria uma liga de cobre e estanho. A grande utilização desses metais é justificada pelas diferentes propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas, como eu falei para vocês, a gente consegue ver bem pelo gráfico tensão-deformação, tá? Onde a gente força, né, aplica uma tensão no material, e aí a gente observa essa deformação, o que possibilita, né, a sua aplicação nos mais diferentes contextos, por eles apresentar essas diferentes propriedades mecânicas. Entre essas propriedades, né, nós podemos destacar aí a resistência à ductilidade, que nos permite usar esses materiais em máquinas e estruturas. Os metais e ligas, eles vão exibir bastante ductilidade, no geral, tá? Maleabilidade e capacidade de serem deformados plasticamente. Nós temos 2 tipos de deformação, né? Nós temos o tipo de deformação elástica, que é aquela que a gente, como se eu tivesse aqui uma mola. Então, eu estou aplicando uma tensão, estou puxando essa mola, e quando eu solto, né, para essa tensão que eu estou aplicando, ele retorna ao que eu era antes. Isso é um tipo de deformação elástica, tá? Agora, que é o que acontece, por exemplo, nas cerâmicas, que são consideradas frágeis, e aí essas cerâmicas, elas só chegam nessa deformação elástica, tá? Que seria que ela consegue retornar ao estado inicial. E a gente tem a deformação plástica, tá? Que a gente consegue observar quando a gente tem um gráfico de tensão-deformação. Nós temos aí
o momento em que é como se fosse uma reta, né? O momento em que que eu tenho a deformação elástica, que é onde ele consegue retornar, e aí eu tenho uma curva que seria esse momento de deformação plástica, que a gente chama, que eu já não consigo mais retornar ao inicial, tá? Então eu já causei uma deformação aí na estrutura. Que o que, que seria essa deformação, né? Só para vocês entenderem. Então, essa deformação elástica, que é aquela que eu consigo, aplico a tensão como se tivesse uma mola aqui na mão, aplico a tensão, e aí quando eu solto, né, ela volta ao seu estado inicial, eu tenho apenas um distanciamento das ligações. Então, se a gente pensar aí como estão os átomos, tá? Eu só estou distanciando esses átomos, mas eu não tenho aí a quebra dessas ligações, nada disso. Ele só tem um distanciamento, eu só causo um distanciamento dessas ligações, e aí depois eu volto ao estado inicial, essas ligações voltam aí como eram antes, tá? Então eu volto esse espaçamento entre as ligações. Já a deformação plástica, eu já começo a causar aí a deformação do meu material. Então ele começa, né? Se eu estou aplicando uma tensão aí de puxar, né? Estou puxando aqui, causando uma tensão, puxando, ele vai afinar, então o diâmetro dele vai afinar, e aí eu tenho um aumento no comprimento, tá? Diferente de quando eu aplico uma tensão de compressão, que eu vou ter aí um aumento no diâmetro e uma diminuição no comprimento. Então, eu estou modificando. E quando eu causo, por exemplo, eu causo uma tensão de puxar, né? Que eu tô fazendo essa, como se eu tivesse uma mola aqui. A deformação plástica, ela termina com a sua ruptura, tá? E aí a gente consegue ter um valor aí da tensão da resistência desse material. Então, algumas propriedades, né? As propriedades mecânicas dos metais, ela vai determinar uma gama de utilidade e estabelece a vida útil esperada de um material. Então, a partir dessas propriedades mecânicas, a gente consegue ver onde ele pode ser utilizado e também qual que é a vida útil que eu espero desse material. Elas também vão ser utilizadas para identificar e classificar o material. Além da resistência e ductilidade, a gente tem outros tipos de resistência, como a dureza, resistência ao impacto e resistência à fratura. As propriedades mecânicas, elas não são constantes e muitas vezes mudam em função da temperatura. Então, por exemplo, se a gente for analisar a tensão-deformação, a gente tem aí com a temperatura, se eu aumentar essa temperatura, eu vou modificar a deformação do meu material, tá? O módulo de elasticidade, que a gente chama. Então, o material ele tem um módulo de elasticidade, que seria aí a quantidade que eu consigo, né, aplicar essa tensão até que ele cause a ruptura. Então, eu vou causar com a temperatura, eu consigo alterar esse módulo de elasticidade, como também a taxa de carregamento e outras condições aí. Então, ela não vai ser constante, essa propriedade mecânica. Tem alguns fatores que vão alterar esse tipo de propriedade. A resistência de materiais sobre pressão, a gente tem compressão, alongamento, que é a tração, que é o que eu falei para vocês que eu estaria fazendo aqui com a mola. As forças de corte, que é o cisalhamento, os tornam ideais para fins estruturais em edifício, automóveis, quadro de aeronaves, gasodutos, pontes, cabos e alguns equipamentos desportivos. Então, aqui eu trouxe os tipos de força, né, de carregamento, as fundamentais aí para vocês, mas que vocês já devem conhecer, né? Então, deixa eu só olhar só o nome. Então, a tração, né? Eu tenho, como eu falei para vocês, eu estou esticando, como se eu estivesse esticando. Então, eu aplico uma força puxando aí dos dois lados, né? Até o rompimento, tá? Então, até causar deformação plástica, né? Até o rompimento. No caso de cerâmicas, como elas são consideradas frágeis, elas não são dúcteis, tá? Eu só tenho uma deformação elástica, não chego na deformação plástica. Já os metais eu consigo, né? Tem uma boa deformação plástica até a sua ruptura. Aí depois a gente tem a compressão, que seriam aí as forças, né? Para comprimir mesmo, né?
Eu coloco aqui meu material de prova e aplico a força dessa forma. Eu não sei qual palavra posso usar para ajudar vocês. E a flexão, né, que seria eu aplicar duas forças na mesma direção e uma perpendicular na direção oposta. O cisalhamento, que seria o corte mesmo, tá, desse material. E a torção, que seria forças aí de torção mesmo. Tá? Então, são as forças de carregamento que a gente tem para analisar propriedades mecânicas dos materiais. No caso aqui, a gente está vendo dos metais. A gente vai ver, por exemplo, que nas cerâmicas a gente não consegue fazer todos esses tipos de força de carregamento, tá? Por conta da geometria que a gente tem em cerâmicas. Outras propriedades que vão ser importantes são as elétricas, né? Então, com destaque para a condutividade, todo mundo sabe que os metais, eles são bons condutores, né, de eletricidade e de calor. E aí, se a gente pensar o que faz, o que dá o caráter de um material ser ou não condutor, são os seus elétrons livres, né? E aí, se a gente pensar o tipo de ligação que faz o meu metal, né? O metal ele é formado por um tipo de ligação metálica, onde a gente tem aí na sua estrutura os elétrons livres, tá? E são esses elétrons livres que causam essa condução, tá? Então, eles ficam aí livres, né? A gente chama de mar de elétrons livres aí na estrutura. Então, por isso, né, por conta desse tipo de ligação, que eu tenho essa formação de elétrons aí em torno dos átomos, é o que vai me dar um caráter bom de condutividade elétrica, e o de calor que a gente tem. Por que a gente tem a condução de calor? Pela vibração desses átomos. Então, como eu falei para vocês já em outra aula, os metais à temperatura ambiente, eles já têm essa vibração, tá? E isso é uma das características aí que fazem com que o metal seja um bom condutor de calor também. Em geral, a condutividade desses materiais vai aumentar com a diminuição da temperatura, de modo que no zero absoluto, né, que seria o menos 273 graus, a condutividade ela vai ser infinita. Isso é, os metais vão se tornar supercondutores. Entre os metais, os condutores de eletricidade mais eficazes são aqueles que têm um único elétron de valência, então isso também vai interferir. Então, por que alguns metais são mais condutores do que outros, tá? É por conta dos elétrons de valência. O que seria esses elétrons de valência, né? Seria aí, a gente faz a distribuição eletrônica lá de Linus Pauling, na sua última camada, que é a camada mais energética, a gente analisa quantos elétrons ele tem, tá? Quando ele tem um único elétron de valência, eles vão ser os mais eficazes, tá? Por quê? Porque eu tenho ele livre aí para se movimentar. E aí, ele vai promover essas fortes reações de repulsão entre os outros elétrons. E aí, a gente tem alguns metais que são semicondutores, né? Que vão possuir um número maior de elétrons de valência e vão ser aí ineficientes na condução de eletricidade. Porém, né, eles são semicondutores por quê? Quando eles são aquecidos, né, ou dopados com outros elementos, eles conseguem ser considerados semicondutores, tá? Então, eles conseguem fazer com que eu tenha esse fluxo de elétrons. E aí eu tenho alguns exemplos de semicondutores. Então, tem o silício, o germano, que eles vão ser aí extremamente eficientes quando a gente utiliza eles né, para dopar outros semicondutores. A resistividade é outra propriedade elétrica muito importante dos metais, né? E ela é oposta à condutividade. Então, se ele é muito condutor, ele não é resistente, na questão de resistividade, tá? Então, quão forte um metal é para se opor ao fluxo de corrente elétrica, que é o que conduz a eletricidade, tá? Então, resistividade seria isso. E os metais, eles vão emitir elétrons quando eles forem expostos à radiação, por exemplo, à luz.
de um curto comprimento de onda ou quando aquecidos a temperaturas suficientemente elevadas. Eles também vão apresentar aí propriedades ópticas, né? Que são uniformemente brilhantes e, com exceção do cobre e do ouro, são prateados ou acinzentados. Então, os outros metais, eles têm essa coloração, só, exceto o cobre e o ouro. Esse brilho, né, que os metais apresentam, essa propriedade óptica, ela vem do reflexo, né, da luz nesse material, e é devido à presença desses elétrons livres também. Então, essa propriedade óptica é relativa a esses elétrons livres, tá? Esses elétrons livres que estão localizados aí na superfície do objeto de metal, eles vão absorver e irradiar a luz. As propriedades dos dos materiais metálicos, elas podem ser melhoradas ou modificadas a partir de várias maneiras, né? Seja pelos tipos de processamento ou pela adição de impurezas, como eu já falei na outra aula, que nós trabalhamos um pouquinho dos defeitos, né? Então, tanto o processamento, eu posso modificar a estrutura do meu material, tá? E assim melhorar algumas propriedades, como também com a adição de impurezas, tá? E aí essas impurezas podem ser de tamanho macro e em nanoescala. Dessa forma, é possível melhorar as propriedades de um metal e obter as características adequadas e necessárias para uma determinada aplicação. Então, eu posso modificar as propriedades de acordo aí com a necessidade. Agora, falando um pouquinho das propriedades dos materiais cerâmicos, né? Então, as cerâmicas são materiais inorgânicos, a gente considera, diferente lá dos polímeros, que são orgânicos, tá? Aqui nas cerâmicas a gente tem materiais inorgânicos, que eles são formados entre elementos metálicos e não metálicos. O que quer dizer isso? Então, eu tenho um elemento muito eletronegativo e o outro pouco eletronegativo, e é assim que a gente tem a distribuição na tabela periódica, tá? Então, os metálicos pouco eletronegativos e os não metálicos muito eletronegativos. E aí a gente tem, então, a maioria formação por ligação iônica, tá? O que eu tenho que ter? Uma grande diferença aí de eletronegatividade para formar esses materiais cerâmicos. Normalmente, esses materiais são quebradiços, como a gente sabe, né, as cerâmicas, e utilizados como isoladores térmicos e elétricos. Então, aqui, como a gente tem um muito eletronegativo, outro pouco eletronegativo, a gente tem a formação de íons, né? Um quer doar elétron, um quer receber, eles acabam formando esse tipo de ligação forte, onde eu não tenho esses elétrons livres, tá? Então, por isso eles podem ser utilizados aí, são, né, na verdade, utilizados como isolantes. Na cerâmica, as ligações atômicas podem ser de natureza iônica, covalente ou uma mistura entre dois tipos. Mas como eu falei para vocês, eu tenho que ter uma diferença aí de eletronegatividade, tá? Mesmo que na ligação covalente. Na iônica, eu já tenho esse tipo de diferença grande aí de eletronegatividade. Um muito eletronegativo, o outro pouco. Mas na covalente, né, para eu formar, ainda assim, quando eu tenho em cerâmica esse tipo de ligação atômica, elas são aí de grande diferença aí de eletronegatividade. Ah, então, e eu posso ter um misto também. Pode apresentar ligação iônica e covalente. Tá? Sabendo os valores de eletronegatividade, pode-se dizer, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais iônicas serão as ligações, que é como eu falei para vocês. E em contrapartida, quanto menor essa diferença, mais covalente elas serão. Porém, eu tenho que ter uma diferença de eletronegatividade. As propriedades mecânicas das cerâmicas, elas são importantes em materiais estruturais, né, e de construção, e vão incluir a elasticidade, resistência à tração e resistência à compressão, ao corte, à fratura, ductilidade e dureza, tá? Diferentemente dos metais, as propriedades mecânicas das cerâmicas não são avaliadas por meio de ensaio de tração, devido à dificuldade em produzir corpos de prova, né? Nesses ensaios de tração, sempre que possível, a gente tem que ter um corpo de prova de 10 milímetros de diâmetro
tá? E 50 de comprimento. Então, é um pouco difícil da gente ter esse tipo de corpo de prova em cerâmica. Então, esse tipo de ensaio, ele não é utilizado para avaliar a propriedade mecânica de cerâmica. Então, assim, é mais conveniente utilizar o ensaio de flexão transversal, vou mostrar na próxima imagem, no qual um corpo de prova de seção retangular ou circular é flexionado até a sua fratura. Então, aqui, ó, nós temos aqui o corpinho de prova, tá? Aqui a força que a gente aplica, e aí essa força vai ser aplicada até a fratura. E aqui a gente vai ter essa força aí por todo o material, tá? Então, é esse tipo de ensaio que a gente realiza para observar a propriedade, costuma, né, utilizar para analisar a propriedade mecânica de uma cerâmica. Condutividade térmica das cerâmicas. Então, com o aumento da temperatura, as cerâmicas iônicas experimentam aumento da condutividade elétrica, que pode ser maior que a condutividade apresentada por semicondutores. Quanto maior eu tiver a temperatura, mais rápido vão vibrar esses átomos, tá? E aí isso a gente vai conseguir aí é diferente do que acontece nos metais, o tipo de condutividade, tá? Não são os elétrons livres, mas essa vibração que a gente tem dos átomos, tá? Então, nas cerâmicas iônicas, quando a gente aumenta a temperatura, a gente consegue essa vibração rápida aí, e é o que vai conduzir a corrente elétrica. Algumas cerâmicas são semicondutoras e a maior parte é formada por óxidos de metais de transição. Os metais de transição são aqueles que estão no meio da tabela periódica, tá? A gente tem aqui as famílias A, né, que são aquelas mais elevadas, e aí os metais de transição são aqueles que estão bem no meio da tabela, como o óxido de zinco, por exemplo. As cerâmicas semicondutoras, elas são aplicadas em subestações de distribuição de energia elétrica e protegem a infraestrutura de relâmpagos, pois vão apresentar resposta rápida ao dissipar uma grande quantidade de energia. São de baixa manutenção e não se degradam. Outra característica importante é que as cerâmicas, elas não possuem elétrons livres, como eu falei para vocês, que são os responsáveis por absorver fótons de luz. Como eu já falei que nos metais isso acontece, a gente tem esses elétrons livres, eles absorvem esses fótons, né, e emitem. Já na cerâmica a gente não tem esses elétrons livres. Então, esses materiais, eles podem ser transparentes à luz visível, tá? E apresentar fenômenos, por exemplo, de reflexão, né, quando um raio luminoso vai atingir a superfície e refletir. A refração, né, que é um fenômeno óptico que vai mostrar o comportamento da luz ao mudar o meio do material. A transmissão, que quando a gente acontece quando a luz atravessa a superfície do objeto. E a absorção, que seria aí absorver esses fótons, né, e liberar essa luz aí em forma excitada. Na formação de cerâmica policristalina, o tamanho do grão é determinado pelo tamanho das partículas cristalinas presentes na matéria-prima. Durante a formação, por compressão do objeto. Dessa forma, a redução do tamanho da partícula pode eliminar qualquer dispersão de luz, resultando em um material transparente. Eu não consegui a imagem que eu queria para mostrar aqui para vocês, mas quanto o tamanho do grão, né, que a gente consegue formar na estrutura, tá? Isso também por diferentes temperaturas a gente consegue diferentes tamanhos aí de grãos. Ele vai determinar se o material é transparente, se ele é opaco, tá? Então, quanto menor o tamanho da partícula, eu consigo aí um material mais transparente. Quanto maior o tamanho das partículas, já vai sendo mais opaco e até mais esbranquiçado. Aqui algumas aplicações, né, de materiais cerâmicos. Então, a gente tem, deixa eu aumentar aqui, tijolo, telha, louça e utensílios. Aqui a gente tem as cerâmicas tradicionais, e aí com a tecnologia, né, com o avanço da
tecnologia, a gente tem as cerâmicas avançadas, tá? Que chegam a sensores, semicondutores, circuitos integrados. Então, a gente tinha as tradicionais lá com argila, aquelas feitas tradicionais, e aí com o avanço da tecnologia a gente conseguiu chegar nas cerâmicas avançadas. A classificação dessas cerâmicas, em geral, essas cerâmicas utilizadas para aplicação de engenharia, que são as avançadas, né, pode ser divididas em 2 grupos, tradicionais e cerâmicas de engenharia. Normalmente as tradicionais são feitas de 3 componentes básicos, que seria a argila, a sílica e o feldspato, que são minerais, produzindo produtos como tijolo, telha e artigo de porcelana. E já as cerâmicas de engenharia, elas são compostos altamente puros de óxido de alumínio, que é o Al2O3, carbonetos de silício, que é o SiC, silício e carbono, né? E o nitreto de silício, que é o Si3N4. Então, aqui a gente tem uma classificação, né? Então, a cerâmica vermelha é a primeira ali, que ela vai ser o material com coloração avermelhada, empregada na construção civil, como, por exemplo, que vocês já conhecem, os tijolos, telhas, os tubos cerâmicos. Lá na cidade onde eu vim, né, que eu sou de Tambaú, Tambaú era a cidade das cerâmicas, né? Da cerâmica vermelha. Hoje em dia já não está tão forte mais, mas ainda tem lá bastante cerâmica de tijolo, né, de telha, mas antigamente era mais forte. Aí a gente tem os materiais de revestimento, lá também a gente tem uma indústria, né, a Atlas Cerâmica, a Atlas, que é forte em revestimento, tem também a da, não me lembro o nome, mas é a da Nina Martinelli, eu não lembro o nome da cerâmica, mas que também é forte em revestimento. Aí a gente tem a outra classificação, que seria o vidro, cimento e cal, a cerâmica branca, os isolantes térmicos e acústicos e as cerâmicas de alta tecnologia. Os vidros, né? Então vamos lá. Os vidros, eles são silicatos não cristalinos. Eu vou mostrar o porquê que eles são chamados de não cristalinos, tá? Então, para ser considerado vidro, ele deve ter essa estrutura amorfa. Vou falar para vocês. E aí, esse silicato, ele tem a adição de outros óxidos que vão influenciar suas propriedades finais. Entre os óxidos mais utilizados que a gente tem, seria o óxido de cálcio, o óxido de sódio, o óxido de potássio e o óxido de alumínio, tá? Os vidros, eles vão ser uma linha exclusiva aí de materiais cerâmicos, definido principalmente por conta da sua estrutura atômica. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre a estrutura amorfa e cristalina. E essa estrutura dos vidros, ela não é cristalina, tá? Ou seja, ela não é ordenada. Vocês vão ver que essa aqui é bem ordenada, tá? São células unitárias idênticas aqui. Já nessa estrutura aqui, vocês conseguem ver alguns grãos menores, outros maiores, tá? Então, as células unitárias, elas são diferentes. Então, não tem uma ordenação nessa estrutura. Isso que quer dizer estrutura amorfa, tá? E aí os vidros, eles vão apresentar esse tipo de estrutura. Já as outras, né, a maior parte das cerâmicas, elas são estruturas cristalinas. E o vidro entra nesse tipo de estrutura amorfa, tá? Ele é formado por esse tipo de estrutura que é altamente desordenada. A utilização de vidros é importante principalmente em aplicações que envolvem sua resposta ao aquecimento, pois, diferentemente dos materiais cristalinos, não existe uma temperatura em que o líquido se transforma em sólido, tá? A temperatura específica, denominada temperatura de transição vítrea, ela é definida com base na viscosidade. Isto é, o volume diminui continuamente com a redução da temperatura, enquanto que nos materiais cristalinos ocorre uma redução descontínua no volume e na temperatura de fusão. Então, muda isso também dos vidros para as outras cerâmicas, tá? Ela não tem essa temperatura aí de solidificação, né? Argila. Os produtos à base de argila são basicamente de 2 tipos. Os produtos estruturais, que seriam aí tijolo, telha, tubo de esgoto, e as louças brancas, que seriam as porcelanas, as louças, as cerâmicas. Os produtos estruturais, como o próprio nome diz,
né, tem uma característica importante na integridade estrutural do material. Já as louças, elas vão receber esse nome porque, quando submetidas ao cozimento em elevada temperatura, elas tornam-se brancas. Os materiais refratários pertencem a outra classe de materiais cerâmicos e são descritos pela sua capacidade de suportar altas temperaturas sem fundir. Então, aí eu não transformo para o estado líquido, né? Então, os refratários, eles conseguem elevadas aí temperaturas sem fundir ou se decompor. Eles mantêm-se inertes quando expostos a ambientes severos, então eles não reagem, tá? Manter-se inerte seria que eles não vão reagir quando expostos a ambientes severos e são bons isolantes térmicos, né? Essas propriedades vão depender da composição química que eu tenho nesse material, fazendo com que eu tenha aí várias classificações em argila refratária, base de sílica, os básicos e os especiais. Então, a argila refratária, ela vai ser de alta pureza, resistindo a elevada temperatura, mas sua resistência mecânica não é considerável. A base de sílica vai apresentar elevada resistência mecânica em temperatura elevada. As básicas são resistente ao ataque por escória, né, que seria um subproduto aí da fundição, e apresenta elevada concentração de óxido de magnésio e óxido de cálcio, e as especiais que são utilizadas em aplicações refratárias específicas. E isso inclui a alumina, a sílica, a magnesita, a zircônia, mulita, carbetos, carbono e grafita. Então, de acordo com a composição, né, química, a gente tem as diferentes classificações aí. As cerâmicas abrasivas, né? São materiais que se destacam pela elevada dureza e resistência ao desgaste, além de alta tenacidade. Esses materiais são utilizados no desgaste, corte ou polimento de materiais com menor dureza. O diamante, carboneto de silício, carboneto de tungstênio, a areia de sílica e o óxido de alumínio são exemplos típicos de materiais cerâmicos abrasivos. Podem ser empregados aí em diversas formas, com grãos soltos, abrasivos, né, revestidos e colados e disco de esmerilhamento. O cimento é outra classe de material cerâmico. Quando eles são misturados em água, formam inicialmente uma pasta e ela pega e seca. Essa propriedade é muito útil, pois permite que materiais sólidos com diferentes geometrias sejam moldados, além de ser utilizado como fase de ligação entre tijolos em construção. Cimento Portland, gesso e cal são materiais que fazem parte desse grupo que a gente tem de materiais cerâmicos. E aí nós temos as cerâmicas avançadas, né, que são mais recentes e fabricadas em aplicações específicas. Normalmente, as propriedades ópticas, magnéticas e elétricas são mais exploradas e são utilizadas em motores de combustão, fibras ópticas e sistemas microeletromecânicos. As cerâmicas, elas vão apresentar temperatura elevada no geral, né, de fusão, e exibir um comportamento frágil sob tensão. Então, aquilo que eu falei, se a gente for analisar um gráfico de tensão, deformação de um metal e de uma cerâmica, a gente não chega numa deformação plástica nas cerâmicas, tá? A gente fica na deformação elástica, que é bem pequena. A gente não consegue chegar nessa deformação plástica por ela ter esse comportamento frágil. Como resultado, né, a fusão convencional, a fundição e rota de processamento termomecânico são técnicas de fabricação adequada para o processamento de cerâmicas policristalinas. Os vidros inorgânicos, eles apresentam temperatura de fusão mais baixa, em virtude da sua formação de eutéticos. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as propriedades desses tipos de materiais. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Não sei se foi muito rápido. Tudo certo, professor. O Silvio perguntou aqui quais materiais, né, que tem que levar sábado. É o cimento, o solo
e um material que eu pedi para vocês inserirem aí na estrutura, no material, tá? E aí eu pedi para vocês estudarem algum material diferente para colocar, porque a base é o solo cimento, né? Do tijolo ecológico. E aí eu pedi para inserir algum outro material. Já teve aqui na aula passada, alguns alunos falaram que eu colocar, parece que o vidro, né? É só lembrar de tentar trazer ele já bem processadinho, porque a gente precisa de partículas pequenas aí, e eu não sei se eu vou ter algum local aqui para fazer esse processamento. Alguns vão usar rejeitos de restos, né, de construção. Então, trazer bem processadinho aí um material para a gente inserir no tijolo, além da base que é o solo cimento. Bom? Só isso. Professor, Oi? desculpa, o Johnny levantou a mão primeiro. Pode falar. Quem fala primeiro? Ô, Paulo, pode falar, tranquilo. Posso fazer sem cimento? Oi? Posso fazer o tijolo ecológico sem cimento? No lugar do cimento, por conta da propriedade do cimento no tijolo, qual que você pensou em que você pensou em colocar? Ainda estou analisando o mercado nacional, tô brincando. Algum outro produto. Tá, mas aí você Tá com precisa dúvida de analisar a 3 ainda, professora, na propriedade. verdade. Mas Oi, aí desculpa. na verdade, nós estamos com dúvida de 3 materiais. Na verdade, eu queria levar os 3 e a gente fazer o teste para ver qual dá resistência. Tá, pode levar. Pode trazer. Que a gente tenta fazer algo diferente. Tá. Pode trazer. Só que aí você tem que lembrar que ele não pode ir não tem que precisar ir em forno, tá? Que é o que acontece com o tijolo ecológico. Que é essa. Não tem. Só por pressão, tranquilo. Fechou. Joyd. É Joyd mesmo que fala? Isso. Ô, professora, é o seguinte, o grupo que eu tô, entrou 2 rapazes novos no meu grupo. Certo. Só que eles falaram para mim que não tá matriculado na matéria que você tá dando aula. Você me passa o nome deles, que eu já vejo com o Matheus Olha, assim que eu sair daqui. eu não sei, eu não lembro o nome deles. Não Nem sei o se o primeiro Paulo, nome? não lembro. Não sei se Não? o Também Paulo não vai lembrar lembro. o nome dele. Você Eu? consegue mandar por e-mail para mim? Eu vou deixar meu e-mail aqui. Você consegue verificar com eles e me mandar? Então, aí eu perguntei para eles sobre a atividade que você tinha passado na plataforma. Aí eles falaram para mim que eles não estavam na matéria, então eles falaram que não ia fazer. Eu também não tô na Então, matéria dela. Qualquer coisa, É, então, você vem pro nosso grupo. Ela não faz EPI. É igual eu fazia as outras turmas, não faz EPI. Então, aí, quem não faz PI, pessoal, a aula de sábado é de ciência e tecnologia dos materiais. Aí a gente vai desenvolver a parte do PI. Vocês sabem se ela não faz o PI, ou esse aluno não faz o PI ou não faz a unidade de ciência e tecnologia dos materiais? isso, ele não faz Geralmente, essa matéria. Não faz a minha geralmente não matéria? faz a aula e Isso. nem o PI. Não Tá, faz mas nenhum faz dos o PI? Só para eu entender. dois. Não? Não. Não, então se Eu, pelo tiver menos, não dispensa, fazia. Ai, Ele, gente, o outro professor, ele coloca uma nota. sim, Como que fala? Uma proporcional. nota. Então, me É. parece que eles são dispensados dessa matéria. Aí Tá. acaba Gente. que eu vou ter que fazer a matéria sozinho, no caso da sua parte. Aí Ô, outra Ingrid. dúvida que eu tenho é sobre a respeito da atividade que você colocou na plataforma. Eu preciso especificar tipo um relatório sobre o material ou só especificar o material e em que categoria ele é? Então, na primeira etapa, só listar os materiais que você vai usar, né? Aquele primeira pergunta que eu coloquei. E na segunda, você vai colocar um pouquinho sobre as propriedades. Então, o que ele vai agregar aí nesse tijolo e classificar esse material. Se ele é compósito, se ele é cerâmico, Então, metálico, beleza. cada material, tá? Aí eu conversei com os meninos, e eles falaram que ele mesmo assim eles vão ir na sábado também. Tá bom. Aí eu não sei. Aí quando chegar lá, tem que ver certinho se realmente eles estão dispensados dessa matéria, que acaba que aí eu vou ter que estar me virando sozinho. Se eles estão fazendo a outra e se eles tiverem interesse em fazer todo o PI, né, toda a parte, porque eu vou focar mais no PI no sábado. Então, nós vamos focar no tijolo, como eu falei até no início da aula,
eu vou dar falar as vantagens, desvantagens, o que é o tijolo ecológico, toda a parte, né, conteúdo mesmo sobre, e depois a gente vai fazer o protótipo. Então, se eles quiserem participar, por mim não tem problema, tá? Só precisa saber para você não ficar sozinho. Se eles estão na sua equipe. Isso, na matéria do Do Vitor, eles estão normal, beleza, mas aí na sua matéria eles falaram que estava dispensado porque, se não estiver enganado, eles já fizeram essa matéria em outra faculdade, que eles vieram de outra faculdade. Entendi. Bom, a gente vai te auxiliar, tá? Então, se você for fazer sozinho, o problema é só o material, porque a gente vai te auxiliar aqui. Agora, só queria entender se eles vão querer fazer ou se, por ter dispensa, eles vão deixar essa parte do PI de lado, que eles podem, porque vai ser avaliado dentro dessa unidade. Isso que eu precisava que você visse com ele e me mandasse por e-mail, que aí, dependendo, a gente consegue pensar. Vou precisar pensar, para você não fazer sozinho também essa parte. Professora, Oi. eu tô dispensado também da sua matéria, né? É que eu sou chato e venho aqui assistir aula. Mas Chato aí qualquer coisa, o Diógenes, qualquer coisa, tinha que ver se ele quisesse fazer junto com a gente, nessa parte do material. E aí, porque aí fica 3, né? É lógico que eu não vou ter nota, mas eu vou estar lá participando. E aí só o outro ele faz com os outros 2 meninos. Excelente, Ele pode fazer ser. sozinho. Tipo assim, Sugestão, né? sozinho pra mim, tranquilo, não tem problema, entendeu? O problema é Então, que, tipo assim, se eles, tipo assim, se eles estão dispensados, eu preciso saber também se eles vão fazer ou não, porque aí eu já começo a me virar sozinho também, né, entendeu? sim. Eu vou. Se eu tivesse. Você consegue me mandar o nome dele? Você consegue descobrir? Você tem contato? A gente fez um grupo lá do PI, eu vou tentar descobrir o nome deles, aí eu passo por e-mail. Anota meu e-mail, me manda, que aí eu já peço para o Matheus verificar se eles são dispensados, e aí eu vou te deixar à vontade. Se você quiser fazer com o Paulo, que sugeriu você participar da equipe dele, né? Só na parte do tijolo, eu deixo você participar com ele. E se você quiser manter sozinho em fazer o protótipo, eu te ajudo aqui. Beleza, tranquilo. Tá? E você me manda, então? Mando sim. Então tá bom. Aí Pra já não veio. ficar chato você perguntar o nome deles, pede o RA, né, cara? Isso, por favor, para facilitar encontrar aqui. Ô, Paulo, obrigada, viu, por ter oferecido eles ficarem aí no seu, o George ficar no seu grupo caso não dê certo, tá? E aí ele fica à vontade para ver se quer fazer individual ou essa parte ou com vocês. Tranquilo. Bom, brigadão, pessoal. Mais alguma coisa? Pô, gente, eu fiquei em dúvida sobre a quantidade. Até estava conversando com o pessoal aí. Uhum. Quantidade de material. Ó, nós vamos fazer a forma. Deixa eu lembrar o tamanho. Deixa eu ver se eu tenho aqui com a Júlia o tamanho que ela é, tá? Vai ser 9 por 5 por 22, não é? Por 20. Mais ou menos isso. Deixa eu ver exatamente se eu tenho a que eu pedi, que é o que a faculdade conseguiu comprar, tá? Aqui eu dei 3 sugestões, uma com que tinha bem a prensa e mais 2, mas eu não sei o que eles conseguiram comprar. Mas deixa eu ver as dimensões que eu passei para a Júlia aqui. Peraí que eu acho que eu tenho aqui. Ô, João, mas eu acho que a minha medida tá boa. E aí vocês vão fazer 3. Agora, quem for testar mais, por exemplo, o Paulo falou que vai testar 3 materiais, né, diferentes. Aí vai ter que fazer 3 amostras de cada um, tá? 3 de cada. Então, aí o material ele tem que ser. Deixa eu ver essa aqui. Ela tem que ser suficiente. Ó, ela é 30 por 15 por 8. A forma. O louco, é tijolão. É 30 por 15 por 8. E aí tem que ser suficiente para a gente encher, né? Essas formas. Dobra o material, Félix. Eu pensei nisso. E aí são 3, tá? 3 de cada. Então, por exemplo, Paulo, se você for usar só um material, tá? Se não for testar outros materiais, já trouxer, por exemplo, tinha alguém falado que vai usar o vidro. Então, solo, cimento, vidro, vai fazer 3 amostras desse, entendeu? Porque depois nós vamos fazer os testes, e aí eu precisava de 3.
Ô, professor, o do vidro seria eu, mas o vidro, quando é temperado no forno, ele dá certo? Mesmo assim? Porque quando ele quebra, ele fica nos quadradinhos meio grandes, sabe? Não, não tem problema. Só não pode ficar muito grande para a gente poder ter para poder comprimir bem ali tudo, entende? Que Entendi. tamanho seria esses Ô, quadradinhos? Tony, você vai ter que, na verdade, piloar ele, cara. Colocar, tipo, num pilãozinho e bater pra ele ficar menor, é. Não adianta só quebrar no martelo. Vai ter que ser bem processadinho para poder. Tipo fazer cortante. Exatamente, é isso aí. Bom, garoto. Entendi. Mas dá certo. Mas aí vai precisar de partículas bem pequenas. Todos, tá? Que forem usar o material, traz bem processadinho. Que aqui eu não sei se vou ter algo para a gente processar. Eu nunca usei o laboratório daqui. Eu até vou subir lá amanhã. Combinei com a Cíntia. Eu vou lá dar uma olhada do que eu tenho lá. Além dos materiais que eu já separei, né? Que a gente vai fazer granulometria do solo, que tem a legislação, então a gente vai fazer. E eu vou lá dar uma olhadinha no espaço que a gente tem no laboratório. Certo? Mais alguma coisa? Fechou, então? Até sábado, 8 horas. Até sábado. Obrigadão, professora. Boa semana. Igualmente, até sábado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite.